Vamos para a palavra de Deus. Vamos estudar a Bíblia um pouquinho. Abra comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Sabe que o barulho de Bíblia é bom, gente, principalmente numa era tão moderna, onde as Bíblias estão tão escassas do nosso meio. Eu ainda sou do tipo que usa a Bíblia, porque se às vezes, e tem umas Bíblias tão grandes aí, né, irmão? Tem umas Bíblias tão grossa, grandona, que às vezes se o demônio não sai, no nome de Jesus, você dá uma bibliada, tem que sair, né? Então, por via das dúvidas, carrega a Bíblia. Se achou, diga amém. Capítulo de número 10, verso 25 da Escritura, diz assim a palavra: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o semi-morto, meio morto, quase morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levando-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões, dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Diga amém. Senta aí, irmão, fica à vontade. O tema que eu quero falar nessa noite é um tema que parece uma redundância, mas não o é. Tudo bem se não está tudo bem. Diga comigo: tudo bem. Fala aí, igreja, está aí. Tudo bem se não está tudo bem. O autor do livro De Pastor para Pastor, Erwin Lutzer, ele fez uma afirmação nesse livro interessante, que eu estava lendo, e ele dizia nessa afirmação a seguinte frase: não devemos ter medo de mostrar que somos humanos.
Mas infelizmente, as pessoas que fazem parte da nossa vida diária, as pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, acreditam, creem que nós somos diferentes. E até, inclusive, meus amados irmãos, chegam a nos dizer isso de uma forma meio que impositiva, em forma de cobrança. Porque a verdade é que quem de nós aqui já não ouviu algumas palavras, algumas perguntas, tais como: você não é crente? Quem de nós já não ouviu aqui: você vai na igreja para quê, santo? Quem de nós já não ouviu aqui, num momento de devaneio espiritual, e que acontece? Quem de nós aqui já não ouviu: onde está a sua fé? Em tom de provocação, principalmente por aqueles que nós temos ao nosso lado e pessoas que são caras para nós, pessoas que nós queremos bem, que nós devotamos grande valor, pessoas da família, do convívio. E aí, no momento em que você muitas vezes está fragilizado, as pessoas dizem: mas onde que está a tua fé? Você vai na igreja para quê? E alguns loucos chegam até a perguntar: onde está o seu Deus? Porque, queridos, as pessoas, elas acham que nós somos isentos aos mesmos conflitos emocionais e também espirituais dos outros. Afinal, se não estivermos andando a nossa vida de vitória em vitória, uma vida forte, em quem eles vão se apoiar no momento de dificuldade? Porque acredite, essas mesmas pessoas, e aí eu vou dizer, me desculpe, esses cara de pau, esses mesmos que criticam a sua fé, esses mesmos que falam da tua fé, da tua vida com Deus, da tua religião, da tua devoção à igreja, vamos assim dizer, esses mesmos, no momento que o calo deles aperta, para quem que eles correm? É para você. Para quem que eles vão perguntar? Para você. No momento que o calo aperta, para quem que eles vão dizer assim: ei, por via das dúvidas, coloca meu nome na oração lá? Quem já ouviu isso? Todo mundo. Porque o pensamento que norteia a mente dessa turma é que se nós, que somos fortes na cabeça deles, e temos um Deus, estamos às vezes assim, numa situação difícil, como muitos de nós estamos, o que será deles então? Esse deve ser o pensamento deles. Eu preciso dizer nessa noite que há grandes riscos em sermos realistas e também autênticos. Ou seja, há um grande risco, meus amados irmãos, em sermos pessoas com o pé no chão, com os pés no chão, porque de certa forma as pessoas nos impõem, e também não é só as pessoas que nos impõem, nós também impomos às pessoas, sobre as pessoas, um fardo que chega a ser desagradável, um fardo que chega a ser desconfortável, forçando as pessoas a fazer, sabe o quê? A usar isso que você está usando agora, máscara, para poder atender às necessidades uns dos outros, não a máscara física, mas a máscara no sentido espiritual. E a igreja de Cristo militante na terra, em especial, e na sua grande maioria, aprecia sim mensagens
que falam sobre a beleza da vida. Uau! Como nós devemos andar na vida. Ontem eu estava pregando no culto que o grande problema do evangelho hoje virou esse, que hoje a mensagem que agrada é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória, a luta acabou, e a bênção chegou, e agora é só vitória. Aleluia, diga a glória a Deus. Bom seria, né, irmãos? Mas a verdade é que hoje só se apreciam mensagens desse quilate. Só conquistas, porque afinal de contas, ninguém vem num cultão de domingo à noite na igreja para ouvir o que o fantástico, que a televisão se encarrega de fazer e de despejar todo dia na sala de visita da nossa casa, ou agora pela internet. Essa é a verdade. Ninguém vem para a igreja para ouvir esse tipo de mensagem, sabe, de problemas, e tantos mortos, e papapá, e tatatá. Ninguém quer isso, gente. Guarde isso na sua mente agora, o que eu vou dizer. Guarde isso no seu coração, nessa era moderna que nós estamos vivendo, de um evangelho fraco, de um evangelho água com açúcar, de um evangelho onde se pode tudo, confundindo liberdade com libertinagem, pregando graça sem graça e vira uma desgraça na vida de todo mundo, onde o menu principal das mensagens é a vida de X ou a vida do Y, mensagens socráticas, platônicas, mas baseado num evangelho de autoajuda, o que na verdade eu não tenho nada contra na autoajuda, no positivo, na motivação, não é isso que eu quero dizer, mas basear uma doutrina, basear uma mensagem, trocar mensagem, palavra de Deus, Bíblia, por tudo isso, e elevando um homem a uma posição de semideus, porque é exatamente isso que tem se pregado hoje, Rodrigo, porque você é um semideus, porque você é quase que um Deus. Onde já se viu isso? Não obstante, Deus fez o homem do pó da terra, para que o homem não se glorie, porque o homem tem que entender que é só pó, e tem alguma coisa mais barata, mais baixa, mais vil do que pó? Por isso que Deus disse, vou fazer do pó da terra. Deus fez do pó da terra, para que a gente entenda que a gente não é nada. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, aí nós passamos a entender verdadeiramente o valor da vida, nós passamos a entender a transitoriedade da vida, nós passamos a entender esses valores que outrora para nós eram desconhecidos. A igreja, ouça, a igreja que prega a realidade da vida e do evangelho não tem muita chance de sobreviver hoje não. Uma mensagem como essa que eu estou pregando não tem muita chance de sobreviver no mundo como de hoje. Não vai dar muito, se botar na internet não vai dar ibope, não vai dar like, não vai dar curtida. Vai ter crítica, vai ter bomba, vai ter bordoada. Porque a verdade, irmãos, é que como eu, e certamente você, como nós gostaríamos de viver sem um tipo de conflito, não é verdade? Como eu gostaria de viver uma vida sem qualquer conflito, uma vida sem conflito, sem emoções descontroladas, sem crise financeira. Ah, meu irmão, que maravilha seria acordar amanhã e não ter boleto para pagar. Diga glória a Deus. Mas está lá ele. E se você esquecer, alguém vai lembrar. O cobrador vai lembrar, vai ligar, não vai ter problema não. Adoraria eu não ter medo, eu ia falar da vida, mas adoraria eu não ter medo da morte, porque na verdade, esse é o maior, a saber, o maior medo que o ser humano tem é o de morrer. Esse é o maior medo. Tem gente que inclusive morre de medo de morrer.
E depois, o segundo maior medo diz que é o de falar em público. Como eu gostaria de não ter medo da morte. Como eu gostaria, queridos, de não ter medo do amanhã. O que me reserva o amanhã? Como eu gostaria de não ter medo da velhice. Que é uma coisa que assusta, né, gente? E passa rápido. Ah, meus caros, os heróis da resistência que ficaram aqui, irmão, já está ficando branquinho do lado. Esse dia eu postei uma foto na qual nós tínhamos a nossa banda Frutos da Criação, muitos viram no Instagram. E aí essa igreja estava vazia, só os bancos da igreja aqui, nós postamos a banda Frutos da Criação sentada nos bancos, aí cada banco assim sentado, né, Daniel? Tá lá o Daniel, nós estávamos conversando sexta-feira no jantar sobre isso. E aqui no altar, a bandeira quadrangular, quando nós começamos com a banda, caramba! Daniel, estou com 46. Vai fazer quase 40, vai fazer uns 36 anos que eu conheço você. Que eu ficava brincando lá na tua casa, o mês inteiro jogando bola naquela garaginha, fazendo gol e comendo pastel da irmã Lourdes. O tempo passa, irmão. Ou coisas desse tipo. Porém, irmãos, a cada novo dia, precisamos encarar com firmeza e com fé as dificuldades que espreitam os nossos passos. E é isso que eu quero falar. Agora vamos ver se a gente consegue entrar um pouco na mensagem. A nossa falta de autenticidade, redobre sua atenção, a nossa falta de ser autêntico cria um fardo pesado demais para carregar. Deixa eu falar para você, irmão, ser quem você não é, vai te custar muito caro. Querer ser forte demais, vai custar muito caro. Ser fraco de menos, vai custar muito caro. Tem que ter equilíbrio, temperança, e tem que ser você, do seu jeitão. Seja quem você é, com seus... Porque eu posso falar, irmão, se tem uma pessoa aqui complicada, é você. Fala você também, pastor. Então tá igual. Então vamos um pouquinho mais fundo no texto que nós lemos nessa noite. Veja que a pergunta, que Jesus respondeu uma pergunta sobre como conquistar a vida eterna. Veja o que Jesus responde. E aí você vai perceber no texto que nós lemos que tudo começou através de uma pergunta. E eu já escrevi uma vez no meu Instagram, eu disse o seguinte, que as qualidades das nossas conversas resultam nas nossas decisões. E esta pergunta, ela é a base de todo o ensinamento de Cristo. Esta pergunta é a base de todo o ensinamento de Jesus. A Bíblia vai dizer que um homem descia. Se ele descia, ele caminhava para Jerusalém. Aliás, de Jerusalém, ele estava em Jerusalém e estava a caminho de Jericó. Agora, a Bíblia não fala, porque é uma parábola, Jesus não dá pormenores nessa história, nessa parábola. Mas a Bíblia não fala o que esse homem estava indo fazer em Jericó. A Bíblia diz que ele só estava a caminho, descendo de Jerusalém para Jericó. O que sabemos é que ele estava caminhando. Assim como nós também estamos caminhando para algum lugar. E aí eu faço uma pergunta para você que ouve nessa noite o Evangelho. Você poderia agora definir com certeza, com precisão, para onde você está indo? Você poderia me responder para onde você está indo? Isso é uma pergunta para a gente pensar. E eu poderia abrir um leque aqui de vários caminhos, de ordem física, ordem emocional,
ordem espiritual, como eu falei, porque somos um ser tripartido em 3 partes, tricotomia do homem. Então nós temos que pensar na vida sempre nas 3 fases da vida. Nós temos que pensar na vida como um todo, não só na questão financeira, e está resolvido a minha vida. Não, nós temos que pensar também na saúde, nós temos que pensar, e muito mais nas emoções, hoje, e muito mais, inclusive, na parte espiritual. E aí eu faço uma pergunta, meu querido irmão, para onde você está indo? Este homem caminhava, talvez, para mais um dia de trabalho. Quem sabe era mais um dia de trabalho para aquele homem. Quem sabe aquele homem estava indo visitar algum parente. Quem sabe seria mais um encontro de negócios para fechar contrato. A única coisa que eu penso não passava na cabeça daquele homem, a única coisa que certamente não ocupava os seus pensamentos era passar por momentos de aflição. Porque se tem uma coisa que para nós não passa na nossa cabeça, é passar momentos de aflição, como esse homem do texto passou. E preciso que você entenda que coisas boas e coisas ruins sempre estão à nossa espera. E é preciso ir ao encontro dessas situações. Essa é a grande verdade, é preciso caminhar de encontro a essas situações. Quer seja uma bênção, ou quer seja algo aparentemente não muito bom. O que não dá, meus amigos, meus irmãos, o que não dá é para ficar parado, o que não dá é para ficar estagnado, o que não dá é para ficar sem fazer nada de braço cruzado. Quando tudo isso bate à nossa porta, a Bíblia diz, a Bíblia vai dizer assim, quando caiu na mão dos assaltantes, no versículo 30, se você está com a Bíblia aberta, diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Agora olha o que diz: e caiu na mão dos salteadores, caiu na mão dos assaltantes. Veja, muitas pessoas hoje já não possuem mais nenhum interesse em manter uma vida espiritual ativa. Muitas pessoas hoje perderam a motivação para reconstruir a família. Não tem mais valor, deixou de ter valor, deixou de ser prioridade. Muitos hoje perderam a sede de conquistar algo. E eu costumo dizer que quem não luta pelo muito vai se acostumar com o pouco sempre. E aí não é uma questão de humildade, porque você não pode confundir humildade com pobreza, pobreza com humildade, falta de coragem, falta de pujança, falta de atitude. Nós não podemos confundir isso com humildade. Muitos perderam o sabor de conquistar alguma coisa na sua vida, de conquistar algo na sua vida, de lutar por um futuro melhor para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Muitas pessoas estão paradas, muitas pessoas estão estáticas, estagnadas, sem movimento algum, por conta das agruras, das aflições, das dificuldades da vida. Mas precisamos entender que o processo natural é esse é o processo natural de quem caminha. Nós não sabemos o que vem. Eu digo para vocês, irmãos, faço uma pergunta: quem de nós poderia imaginar, lá em janeiro, em dezembro, no projeto de vida, quem poderia imaginar que nós iríamos atravessar, que o mundo, não é nem a sua casa, não é nem o seu país, sua cidade, mas é um mundo. Quem de nós poderia imaginar que o mundo iria passar pelo que está passando? E aí eu vou dizer para você, meu irmão, que isso infelizmente é o caminho natural de quem caminha. É o processo natural de quem está caminhando. Todos nós estamos sujeitos a surpresas. Vale lembrar aqui, agora, o caminho de alguns heróis da fé, por exemplo. Veja o nosso Abraão, que não é o nosso pai na fé, é o pai daqueles que têm fé.
uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou falar, pai, é o nosso pai na fé. Não, é o pai daqueles que têm fé. Abraão não teve uma vida tranquila, repleta de dias maravilhosos. Ele não passou, Abraão não passou a vida toda contando estrelinha, como diz Flávio Josefo, o historiador judeu, um dos maiores historiadores da teologia de Israel. Ele diz que Flávio Josefo não contava estrelas, mas Flávio Josefo contava filhos. Esse homem não passou a vida toda contando estrelas, contando filhos, sonhando com promessa de Deus. O caminho dele foi cheio de dúvida. Eu não sei se você sabe, irmão, mas talvez você precisa entender isso aqui. Eu sei que você não vai gostar do que eu vou falar, mas você tem que entender isso aqui. O caminho de Abraão foi um caminho cheio de dúvida, de muita mentira. O nosso patriarca Abraão, muitas vezes na Bíblia ele mentiu. Ele deu a sua esposa para não morrer. Ele deu a sua esposa para o rei. Quer que eu diga para você? A Sara dormiu com o rei. Da mesma forma que depois o pecado achou, que depois ele teve que dormir com Agar, com a serva. Teve muitas aflições na vida do Abraão. É que a turma gosta de florear a Bíblia, falar, mas se você estudar a Bíblia mesmo, você vai entender como é que é, não é fácil não. Aí que eu quero te mostrar que a vida cristã não é fácil, irmão. Você já entendeu, você já percebeu isso. Se você ver, Abraão teve mais dor do que alegria, mas foi um homem vitorioso. Moisés não viveu a vida toda transformando água em sangue, como lá nas pragas do Egito, fazendo milagres, com notoriedade. Ele enfrentou lutas tanto no âmbito familiar como no meio do povo. Se teve um homem que se eu posso dizer essa palavra, eu tenho dó na Escritura Sagrada, é de Moisés. Para pensar, o cara fica, senhores pastores, o cara fica 40 anos com um povo rebelde, murmurador, no deserto andando. O povo eu vou falar a palavra certa, você está entendendo, irmão? O povo infernizou tanto a vida do coitado Moisés, que ele perdeu a estribeira. Deus fala para ele conversar com a rocha num momento de devaneio espiritual, como eu já te falei aqui hoje. Ele fere a rocha, e aí Deus fala para ele: você só vai espiar, mas entrar você não entra. Que coisa dura, hein, irmão? 40 anos de viagem, e não tinha nem um trenzinho para levar para Morretes. 40 anos de viagem, com um povo murmurador no deserto, tendo que aguentar. Olha, quase que eu falei o termo de baixo calão aqui, graças a Deus eu não falei. A vida de Moisés não foi fácil. Eu mesmo, gente, já tive momentos em minha vida que eu desejei ser igual a Davi. Instrumentista, cantor, poeta, guerreiro, adorador. Mas quando depois você começa a estudar a história desse homem e você vê a vida que Davi viveu, sinceramente, irmão, eu prefiro ficar na minha. Eu prefiro ser quem eu sou, ficar onde eu estou. Estou falando dos heróis da Bíblia para você entender que não é assim esse negócio que falam por aí, só vitória. Que o que você está passando faz parte do processo de uma vida cristã madura. Diga glória a Deus. O apóstolo Paulo já não conseguia ficar muito tempo em algum lugar. Se você for ver, sempre esse homem enfrentou. Se tem um personagem na Bíblia que pode falar de vida conturbada, é o apóstolo Paulo. Veja o currículo desse homem. Está com a Bíblia na mão aí? Vamos estudar a Bíblia um pouquinho. 2 Coríntios, abre lá. 2 Coríntios 11, 23. Ó,
Vou te falar como é que foi a Bíblia desse apóstolo, que a gente fala tanto do Paulo, né? Que todo mundo fala, Paulo disse em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja lá, 2 Coríntios 11, 23. Achou? Diga, meu irmão. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 50 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E aí, irmão, tá bom para você ou não? Viver um evangelho como esse é bom ou não? Diz para mim. Cantar na prisão com um currículo desse, meia-noite, com as costas laceradas pelo chicote romano, pedradas, agruras, sofrimentos, humilhação, preso numa masmorra com o seu companheiro Silas. E agora o que esses homens fazem? Começam a reclamar de Deus, começam a reclamar do pastor Rogério, começam a reclamar da igreja, da campanha que eu não alcancei o resultado. Não, muito pelo contrário, a Bíblia diz que eles, nesse sofrimento, eles cantavam, agora é só a vitória, agora é só a vitória. Está entendendo, irmão? Quer mais ou não? Vamos sintetizar a vida do apóstolo? Volta um pouquinho no 7,5, 2 Coríntios 7,5, é só a Bíblia. Dá um glória a Deus enquanto você acha, irmão, por favor, para eu achar que você está entendendo e gostando um pouquinho. Capítulo 7, versículo 5. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates e temores por dentro. Ou seja, tem coisa pior, irmão? Lutar na carne e lutar no espírito? Ser fragilizado, pastor Áureo, na carne e ser fragilizado na alma? Não tem coisa pior. Esse é a síntese da vida do apóstolo Paulo. Mas nenhum desses homens, ouça, olhe para mim, redobre sua atenção, nenhum desses homens de fé deixou de caminhar, nenhum desses homens deixou de avançar. E aí vamos voltar para o texto aqui, vendo a narrativa de Jesus. Fica ainda mais difícil quando a gente lê no versículo 30, e caiu na mão dos salteadores, a coisa só vai piorando, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando quase morto, meio morto. Olhe para mim, eu penso sinceramente, irmãos, olhando a situação de algumas pessoas às vezes, no momento, último momento, momentos de doenças, momentos de tristeza, eu penso que pior que estar morto, é estar quase morto. Esse homem, do texto, da parábola, não tinha forças para caminhar, não tinha forças para ficar de pé. E daí, pastor? E daí que muitos dentro da igreja se encontram dessa forma hoje, sem forças para caminhar. Muitos
não tem nem força para voltar para a igreja. Você sabia disso ou não? Tem muitos que não tem nem força para voltar para a igreja hoje. Estão mais mortos do que vivos. Há muitas pessoas, infelizmente, assim na igreja. Embora não estejam mortos de fato, não conseguem mais viver. Não conseguem mais ter alegria. Não conseguem mais ter realização. Nada para a pessoa faz sentido, nada para a pessoa agrega, nada para a pessoa, sabe, se tenta fazer um agrado, você faz alguma coisa ruim, está do mesmo jeito, não, sabe, não esboça a reação. Já perderam as forças, perderam o entusiasmo, porque ele foi embora. E eu, no meu livro novo, eu escrevo sobre o poder do entusiasmo. O que o entusiasmo faz na vida de uma pessoa. Por isso nós devemos sempre estar entusiasmados com a vida, entusiasmado nos projetos. Eu falo no meu livro que eu nunca fiz um casamento onde eu vi o noivo e a noiva chegarem na minha frente desanimados, desacorçoados, com aquela cara de vaca na chuva, aquela cara de beral, triste, chorando. Não, muito pelo contrário. A noiva está toda faceira, toda bonita, é aquela coisa, toda enfeitada, mais enfeitada que burrico de cigano, né, irmão? Para entrar na igreja. O noivo fica ali choroso, chora, e papapá, não vê a hora de levar a noiva para os aposentos, está com sangue no olho. Por quê, irmão? Porque o cara está entusiasmado com o negócio. E aí se não for, né, irmãos? Muitas pessoas perderam o entusiasmo, a capacidade de recomeçar. Eu falo no livro também sobre o recomeço. Nós precisamos aprender a recomeçar sempre. E esse é um tempo, queridos, ouça, esse é um tempo onde nós vamos precisar aprender a recomeçar. Não tem, é o processo no caminho. Infelizmente aconteceu. De quem é a culpa? Bolsonaro. De quem é a culpa? Aconteceu. E as pessoas vão ter que aprender a se reerguer, a se reinventar. E é isso que acontece, gente. A Bíblia diz: ele ficou quase morto. Assim como muitas pessoas que saíram para a sua Jericó, mas ficaram pelo caminho. Aí você sabe por que Jesus usou essa parábola, irmão? Quero falar algumas coisinhas aqui. Você aguenta mais um pouquinho aí ou não? Sim ou não? Pode ou não pode? Quem cala consente, irmão. Então, tá aí. Em primeiro lugar, o Senhor nos mostra que todos nós aqui precisamos saber para onde nós estamos indo. Para onde você está indo? Qual é a sua Jericó? Irmão, para onde os teus pés estão te levando? Tem uma frase que eu gosto de falar, que o lugar onde você está revela aquilo que você está procurando. Tudo começou com uma pergunta: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí eu faço uma pergunta: o que você está fazendo para chegar lá? Vida eterna, irmão. Se tempo eu tivesse para falar de vida cristã, poderia falar um pouquinho aqui. Eu gosto de falar de vida cristã, porque a vida eterna, ela está relacionada, ouça isso, guarde no seu espírito, vida eterna, por mais que nós estamos falando de eternidade, ela está relacionada com o cotidiano. Guardou isso ou não? Vou falar de novo porque eu sei que é difícil entrar. Vida eterna está relacionada com o cotidiano, com o dia a dia. Não acontece só uma vez. Ninguém chega na vida eterna, irmã, só uma vez. Sabe, essa teologia herética de fundo de quintal do inferno chamada universalismo, não vale, irmão, é mentira. Uma vez salvo, sempre salvo, é mentira. Aceita Jesus uma vez e aí o resto você pode fazer o que quiser da vida, que aí você pode ir por onde você quiser, por outros caminhos, que você vai estar sempre salvo. Não, Jesus disse: eu sou o caminho.
a verdade e a vida, e ninguém vem a Ele, vem ao Pai, vem ao Espírito Santo, ninguém vem ao Pai, ninguém chega à vida eterna se não for por Jesus, e tem que ficar no caminho. É todo dia, fala comigo, todo dia. Fala forte aí, crente, fala vida cristã. Ah, você não está falando forte, fala vida cristã é todo dia. Fala para o seu irmão, é todo dia, irmão. O crescimento, ouça, precisa acontecer todos os dias, aos poucos. Assim como uma criança que vai crescendo, as coisas vão acontecendo, e à medida que as coisas vão acontecendo, vai havendo um crescimento, vai havendo um amadurecimento. Assim é na vida cristã. Eu poderia elencar 4 pilares da fé cristã, 4 pilares que sustentam a vida cristã. O primeiro deles é a fé. A Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O segundo é a santificação. O livro de Hebreus vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O terceiro dele é o conhecimento de Deus, e o quarto é as experiências espirituais. Conhecimento de Deus é: sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. São os 4 pilares basilares da fé cristã, onde a fé, a vida cristã se escora, aonde ela se sustenta. E aí você precisa crescer na sua fé, você precisa crescer no conhecimento de Deus, nas experiências espirituais, na santificação. Em segundo lugar, vamos rápido aqui, Jesus nos ensina que ninguém pode caminhar sozinho. Ouviu isso? Ninguém pode caminhar sozinho e chegar ao seu destino. Tanto para a vida pessoal, como para a vida ministerial, como para a vida. Você não pode conquistar nada sozinho. Você não pode conquistar a vida eterna sozinho. Está com a Bíblia aí, não? Vou te mostrar, te provar. Abra sua Bíblia lá em 1 João, lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse. 1 João 5. 1 João 5, 11, 12. Olha o que diz a Escritura. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Por isso que não é sozinho, irmão. Ó, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ouça, João 3,16. Quem conhece? Quem conhece? Vamos falar? 1, 2, 3. Porque Deus... para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem crente que não sabe nem falar esse versículo e ainda diz que é crente. Não, você é religioso. Ah, eu vou falar, irmão, desculpa. Ontem eu já chutei o pau da barraca aqui no culto. Eu tento me comportar, irmão, mas não dá. Eu tento ficar certinho aqui. Quem tem o Filho tem a vida. Depois de enfrentar os assaltantes da vida, você não vai conseguir ficar de pé sozinho, irmão. Que seria da nossa vida se não fosse Jesus? O que seria da tua vida se não fosse Jesus ter entrado na tua vida, irmão? E em terceiro lugar, Jesus nos ensina que por mais que o mundo nos assalte, e somos assaltados, não conseguirá, Satanás não conseguirá impedir os nossos próximos passos. Aleluia. Você está aí, diga glória a Deus, irmão. Satanás não pode impedir os teus passos. Satanás não tem poder de impedir os seus próximos passos. Você pode sofrer perdas, você pode ficar quase semi-morto, mas jamais você vai permanecer jogado numa estrada.
Sabe, queridos, ouça, essa é a verdade do Evangelho e essa é a beleza do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque nós temos um bom samaritano que está sempre pronto a cuidar de nós. Queridos, nós temos um amigo fiel que não falta, que não te deixa na mão. É aquele que te levanta quando você está caído, quando te deixam jogados na estrada, quando te deixam machucado na estrada, quase arrebentado, quase morto na estrada, pela maldade, pela ruindade. Esse amigo não te abandona, ele te estende a mão. E sabe o que é o mais interessante, irmão? Que eu preciso enfatizar aqui. Quando eu olho num texto como esse, a Bíblia fala no versículo 31 de um sacerdote que viu aquele homem e não fez nada. O segundo, no 32, fala que era um levita, também não fez nada. E depois o samaritano que se compadeceu, que era viajante. O que eu aprendo com isso, irmão? Que a religião não vai salvar ninguém. Porque esses dois aqui, sacerdote e levita, eram religiosos. Está na Bíblia, não fui eu que inventei. Ouça lá, veja lá, quer dizer, ouça, estude e você vai ver. Sacerdote e levita são termos bíblicos, ministeriais. São termos da religião. Isso me mostra, pastor Alcione, que a religião falha. Isso me mostra que a religião, por mais boa intenção que tenha, e alguém já disse, eu não sei quem que disse, a célebre frase, que de bem intencionado, o inferno vai estar cheio. Então, por mais boa intenção que a religião tenha, ela não salva ninguém. Porque a religião, mesmo que vem do termo religare, que é ligar o homem ao divino, ligar o homem à divindade, esse é o termo da religião. E a religião, ela nada mais é do que tentativas de se achegar a Deus. Ela não vale nada, porque ela é um fim em si só. Por isso nós temos uma doutrina: Jesus Cristo salva, cura, batiza, voltará, uma doutrina completa, graças a Deus. A igreja quadrangular tem os simbolismos, né? A cor e tudo mais, tem tudo isso que é muito válido, é muito bom, é bíblico, sem sombra de dúvida, é uma visão de Deus. Mas eu preciso enfatizar aqui, irmão, que o que salva não é doutrina, o que salva não é placa, o que salva não é modus operandi de culto, o que salva é Jesus. Ele é o bom samaritano, pronto a cuidar. E eu sei, olhe para mim, eu sei que nessa noite tem muita gente aqui precisando de um cuidado. Precisava do tecladista para mim, para a gente cantar, o pessoal da banda. Tem muita gente aqui nessa noite que está precisando verdadeiramente de um cuidado do bom samaritano. Sabe por quê? Olhe para o pastor. Porque levita não olhou para você. Porque o sacerdote não olhou para você. Porque ninguém olhou para você. Mas nessa noite Deus te trouxe nesse lugar. E é por essa razão, irmãos, e aqui eu encerro, é por essa razão que eu ouso pregar o evangelho do reino. É por essa razão que eu insisto em pregar esse evangelho e viver sem receio, viver sem medo no meio de lobo, no meio de fera, em meio às críticas que nós sofremos, ao julgamento das pessoas. Porque eu sei que eu posso contar com um bom samaritano. Só eu? Porque eu sei que eu tenho um Deus que pode me socorrer. E esse Deus está aqui nessa noite.
porque eu sei que eu tenho um bom samaritano que pode curar as minhas feridas. O Espírito Santo de Deus está curando feridas aqui nessa noite. Eu tenho um Deus, eu tenho um bom samaritano que pode aplicar o óleo, o bálsamo de Gileade nas minhas dores, nas minhas feridas. Sabe, eu tenho um Deus que pode me carregar para um lugar seguro. E sabe onde é o teu lugar seguro, irmão? Não é dentro da igreja. O lugar seguro é na presença de Deus. É lá que você vai encontrar segurança. Quer que eu diga mais? Eu estou falando o que o samaritano fez. Eu tenho um Deus que pode pagar minhas dívidas. Glória a Deus, aleluia. Não é esse tipo de coisa. Eu tenho um Deus que me ajuda na caminhada. Ele ajuda na caminhada. Eu tenho um Deus que me concede vida eterna. Mateus capítulo 11, verso 28, diz a Escritura: vinde a mim. Jesus fazendo um convite: vinde a mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está aqui para aliviar a tua dor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uau, que coisa linda saber que há alguém aqui que te entende. Por isso que eu disse: está tudo bem, irmão. Se não está tudo bem, se está doendo, está tudo bem. Porque nós queremos mascarar muitas vezes as nossas lutas, as nossas dificuldades, dando uma de forte. Sabe, um dos grandes segredos para se ter filhos abençoados é você ensinar para os teus filhos que você é humano. E que você também é passível de erro, de falha, né? Entender que a gente erra, que a gente peca, que a gente transpira. Se não botar um desodorantinho embaixo do sovaco, vai cheirar. Isso é gente. Isso é coisa de ser humano. Ser humano. E o que mais está precisando hoje é ser humano. Então nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui para que você possa ser humano. O que está te afligindo hoje? O que está te machucando hoje? Eu quero que você fique em pé na presença de Deus. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Assim eu acho que foi bom, pelo menos. Aleluia. Ré maior. Aleluia. Deus, não há como descrever sua grandeza e seu poder. Não há outro igual a ti. Sim, quando eu desço eu reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer na casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer para Deus aparecer. Feche seus olhos. Eu quero, antes de orar, eu quero fazer um convite para muitas pessoas
Você ouviu essa palavra sobre vida eterna, salvação. Você ouviu essa palavra, ela foi clara. Você precisa dessa pessoa para te ajudar na caminhada. E essa pessoa não é o pastor, é Jesus. Eu quero convidar você que não entregou a vida para Jesus ainda, não disse sim para Jesus, você quer fazer isso agora. Levante a sua mão onde você está. Levante a sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Levante bem alto a mão, bem alto. Tem uma vida lá atrás, duas. Cadê a terceira pessoa? Levante bem alto a mão. Levante bem alto a mão quem está entregando a sua vida para Jesus. Feche os olhos, a igreja. Nós vamos orar com essas pessoas, abençoar essas vidas. Sai do seu lugar, vem aqui. Você que levantou a sua mão, aquele menininho levantou a mão, vem aqui, filho, vem aqui, você que levantou a sua mão. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Há mais alguém aqui nessa noite que quer dizer sim para Jesus? Quem? Ela é do Haiti? Ah, é? Olha aí, veio lá do Haiti para aceitar Jesus aqui. Jesus para ti, que é do Haiti, vem aqui. Amém. Olha aqui, ó. Que lindo. Eu amo quando uma criança vem entregar sua vida para Jesus. Vem aqui, filha. Estenda as mãos à frente do altar. Aleluia. Sabe, muitas vezes a gente tem medo de fazer apelo não, mas de fazer convite, porque a gente acha que a igreja toda é uma igreja que já ouviu a palavra. Mas nós não podemos deixar de fazer isso. Olha, 2 almas preciosas para o rei. Vocês que estão aqui. Olha aquela igreja ali, ó. Tudo a família, é tudo família de tua família. Dá uma salva de palmas para Jesus. Voltem abençoados. Amém? Deus abençoe. Amém. Agora, aleluia. Feche os olhos. Eu quero orar. Eu não tenho como fazer um convite, porque eu sei que viria muita gente para frente do altar. E aí nós não podemos fazer aglomeração, aquela coisa toda. Então não dá para fazer isso. Mas o mesmo Deus que opera aqui está operando aí também. O mesmo Deus que toca aqui pode te tocar aí. Amém? Coloque a mão no seu coração. Você que está chateado, ferido nessa noite, é hora de você entregar para Jesus as tuas preocupações. Aleluia. Aleluia. Comece a falar com Deus agora, igreja. Comece a colocar diante do Senhor as suas preocupações. Comece a colocar diante do Senhor aquilo que está te afligindo nessa noite. Bondoso Deus, amigo Jesus, nessa noite nós pregamos a Tua palavra, uma palavra de entendimento, meu Pai, uma palavra que liberta, que transforma vidas. Porque é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus, é o evangelho do reino. E o evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. E nessa noite, Pai, nós fomos levados, conduzidos pelo Teu Espírito Santo a entender o porquê de muitas lutas, de muitas dores. E de reconhecer, Pai, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Nessa noite, Pai, eu quero colocar diante do Senhor essa igreja que se reúne para adorar. Meu Deus, eu sei que são dezenas de pessoas aqui enfrentando verdadeiras lutas, verdadeiros dilemas em suas vidas. Pessoas enfrentando um calvário, Pai amado, na área da saúde, passando por um momento difícil com familiares, ou ela mesma, Pai amado, numa doença que parece não ter fim, não cessar. Emoções abaladas, fragilizadas na sua emoção, fantasmas na alma, tatuagens na alma,
E nessa noite, Pai, nós pedimos, cura o teu povo que está aqui nessa noite, Pai. Que possamos sair daqui dessa noite, desse lugar, curados, abençoados pela tua palavra, pelo toque do teu Espírito Santo. Salva o teu povo, bondoso Deus, liberta o teu povo, restaura a sorte do teu povo nessa noite, para que em tudo, bondoso Deus, o teu nome seja glorificado, seja exaltado. Amém, Jesus. Amém, queridos. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Amém. Fica nessa fé, irmão. Coloca diante do Senhor todas as tuas preocupações. Lança sobre Jesus. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Tua verdade, abre os meus olhos para que eu possa ver o teu amor sobre mim. Me faz conhecer os seus caminhos, guia-me na tua verdade. Abre os meus olhos para que eu possa ver o teu amor sobre mim. Debaixo de tuas asas, debaixo de tuas asas, é minha casa, meu lar. Debaixo de tuas asas,